Eu quero compartilhar com vocês, queridos, e guarda o seu coração agora, tá? Se você está com o seu celular aí, se você está vendo o celular está ligado, claro. Mas se você está vendo aí na sua televisão, eu queria muito que nesse momento você descansasse, sabe? Dá aquela suspirada assim, descansa, recosta no sofá se você está no sofá, na sua cama. Descansa em Deus, porque Deus tem algo muito, muito importante para falar ao seu coração aqui nessa noite. Que bom que nós podemos continuar ouvindo a voz de Deus, celebrando o nome de Jesus. Que bom que nós podemos, no momento de dificuldade, sabe, eu tenho pensado muito nisso, no momento de angústia, onde Deus quer se manifestar no nosso meio. E eu queria muito que você ouvisse essa palavra, porque é uma palavra que veio no meu coração e tem vindo no meu coração. E eu não sei o quanto isso pode trazer de constrangimento, de quebrantamento e de choque para você, mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês todos aqui nessa hora. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. Eu queria muito que você estivesse junto comigo e que nós estivéssemos orando ao Senhor e estivéssemos consagrando a Ele esse tempo aqui, ok? Abra sua Bíblia aí então. Antes de orarmos, nós vamos ler um texto. Eu quero que você atente para o texto. Eu vou ler um texto que é um pouquinho mais longo, mas é extremamente importante para nos situar espiritualmente nesses dias. E para que você possa, aí junto com a sua família, junto com os seus, ter a atitude correta nesse momento. Deus nunca deixa o seu servo sem resposta. Isso é maravilhoso. Nós somos filhos de um Deus maravilhoso. Ele é o nosso Pai, no qual nós temos toda a segurança para passar por esses dias turbulentos. Amém? Vamos ler então a Sagrada Escritura no capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 6 diz assim: Josué mandou embora todo o povo de Israel e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Guarde isso. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timiate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram e seus filhos se esqueceram do Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. No versículo 11, na sequência, a palavra ainda no capítulo 2 diz o seguinte: Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o que era muito mal ao Senhor. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e a Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Agora atente para a sequência do texto. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e os roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e os ajudava. Enquanto o líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena, compaixão dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes, se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: Essa nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais essa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos pedir ao Senhor que Ele traga a cada um de nós a revelação da sua palavra. Deus, nós somos teus filhos e debaixo, ó Deus querido, dessa unção de revelação dos céus, nós nos submetemos à direção, ao senhorio da tua palavra sobre nós. Ela é vida para nós, luz para o nosso caminho, e pedimos que ela nos oriente, nos constranja,
nos conforte, ó Deus, e nos confronte nessa noite. Obrigado por Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre alianças desfeitas. Esse é o tema da ministração. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que se você leu esse texto com atenção, você pode, de repente, estar fazendo uma associação imediata com a nossa situação, com a situação que nós, enquanto nação e mundo, estamos vivendo. E eu quero, já de antemão, logo no início, dizer que eu não estou fazendo uma associação direta, eu não estou dizendo que nós somos o povo de Israel, e eu não estou dizendo que Deus se levantou com uma praga para nos abater. Mas eu quero que você também esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração a partir desse contexto e debaixo desse tema, alianças desfeitas. E eu quero falar aqui, começar falando de uma maneira mais conceitual, para que você entenda que quando Deus estabelece com o homem a primeira aliança, e ele faz isso lá no Éden, a aliança adâmica ou edêmica, a ação do Éden, a aliança com Deus e o homem, Deus lança sobre o homem, empenha a sua palavra e diz: eu estou criando você e eu estou criando uma família. E eu estou dando a vocês autoridade de governo. Por isso, cresçam, multipliquem, governem. Essa é uma aliança. A aliança diz respeito àquilo que é estabelecido entre duas partes. Trata-se de um pacto. Um pacto onde as condições de ambos os lados estão plenamente estabelecidas. E o princípio que rege as alianças é a obediência. Fazendo um parênteses muito claro aqui, é quando você, por exemplo, assina um contrato, seja ele de qualquer modalidade. Se você assina um contrato de compra e venda, de locação, você de um lado e uma outra pessoa do outro lado. Esse contrato vai ser regido por cláusulas que você deve obedecer à pessoa também. A partir do momento que uma das pessoas quebra, infringe, deixa de cumprir um dos princípios do pacto, essa pessoa, a infratora, aquela que deu causa a essa infração, vai sofrer as consequências. Assim aconteceu no Éden. A partir do momento, a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 15 e 16, a Bíblia fala sobre as consequências que Deus estabelece pela quebra de aliança. A primeira aliança, a aliança que Deus havia feito, a aliança que Deus havia estabelecido com o homem, com toda a humanidade. É importante você pensar aqui a figura de Adão como o primeiro homem, a primeira humanidade estabelecida, feita de carne e osso, criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando ele peca, juntamente com Eva, a primeira família estabelece sobre si as consequências desse descumprimento, dessa desobediência. E nós vamos ver ali, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Desde esse primeiro momento nós temos a gravidade explanada por Deus, onde Deus diz que ao homem caberia a ele, do suor do seu rosto, ganhar o pão, trabalhar, e para a mulher, como consequência, ela, Eva, como mãe de todas as criaturas, daria à luz filhos e meio a dores. Deus estabelece a consequência do pecado não porque ele assim o quis, mas porque o homem descumpriu. Mas Deus também, pela sua infinita misericórdia e graça, ele lança uma semente poderosa naquele momento. Quando ele estabelece isso no capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, ele diz, e ali naquele primeiro momento ele já revela, ele estabelece todo o plano, toda a narrativa que a Bíblia, que os textos bíblicos nos apresentam. Ele revela que Satanás fustigaria o calcanhar dessa humanidade, do homem, esse gerado em carne, a cada um de nós como humanidade. Mas aquele que nasceria da mulher, falando de Cristo Jesus, esse pisaria na cabeça de Satanás, na cabeça da serpente. Aquele que seria nascido, gerado no ventre de Maria, esse futuramente, lá em Gênesis, Deus já lança uma palavra de graça. É Deus, naquele momento, vendo o homem pecador, faz para os dois roupas para que eles não passem mais vergonha. Deus estabelece sobre ele, naquele primeiro sacrifício, uma identidade. Deus está dizendo, vocês quebraram a aliança, mas eu estabeleci sobre a vida de vocês um princípio, uma semente, e essa semente é uma semente de graça e de misericórdia. Eu tenho pensado muito nesses dias, e esse texto de Juízes tem batido muito forte no meu coração desde o ano passado. E Deus tem ministrado ao meu coração sobre aquilo que nós precisamos estar atentos. Quais são as ações
que nós precisamos empreender nesses dias. Eu quero que vocês, junto dos seus, junto da sua família, entenda que Deus estabelece desde o início, desde a formação do primeiro homem e da primeira mulher, uma matriz familiar. Eu quero que você atente para isso. Você está com a sua família aí. Há uma matriz familiar. Na gênese de todas as coisas, Deus olha para Adão e Eva e não olha para eles de uma maneira individualizada, de uma maneira particularizada. Ele os cria dessa forma, mas ele os une de uma maneira diferente. A primeira família recebe sobre si um mandato, recebe sobre si uma palavra de vida. Pecam, mas Deus continua amando. E nós vamos ver nas outras alianças, todas elas, quando nós olhamos para Noé e olhamos para a família de Noé, nós vemos depois de toda a desgraça que a terra acabou sofrendo pelas águas que a encobriram, nós vemos Deus recomeçando, estabelecendo uma aliança com Noé, com 8 pessoas a casa de Noé, dizendo: a partir de agora, eu recomeço todas as coisas com a sua família. Essa matriz familiar, esse desenho familiar acompanha toda a narrativa. Toda a narrativa. Assim é também com Abrão. Lá em Gênesis 12, quando Deus diz para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para onde eu vou te mostrar. Abrão pega a sua família, pega os seus bens e vai. E Deus diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você percebe que Deus, em todo o seu desenrolar de ações em direção ao homem, à sua criação, ele estabelece um caminho, um veio pelo qual ele se manifesta, ele tem um cuidado especial. É um lugar onde Deus despeja as suas maiores intenções, onde Deus tem o maior cuidado. É aquele lugar onde há um redobre nos cuidados. É aquele lugar onde, poderíamos dizer assim, a proteção é maior de Deus. Tudo acontece nessa matriz chamada família. Deus estabelece isso. As alianças, elas se sucedem na Bíblia, até que nós chegamos à aliança maior de todas elas. As alianças do Antigo Testamento são apenas uma projeção da aliança maior, acerca da qual o autor de Hebreus fala no capítulo 8, versículo 6, a partir dali, falando de uma aliança num pacto superior, mediado, feito por alguém superior, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso é estabelecido, tudo isso é feito naquele instante para mostrar que Jesus Cristo, como o sumo sacerdote, como aquele que foi até a cruz, pagou o preço pela minha e pela sua vida, o pecado que estava sobre nós, a justiça de Deus que deveria operar sobre nós, não opera mais por causa de Jesus Cristo. Isso tudo acontece para que, de novo, nós entendamos que Jesus continua olhando e continua percebendo a cada um de nós dentro de uma atmosfera familiar. Quando nós olhamos e percebemos tudo isso, e eu me lembro do texto de Deuteronômio 6,4, o Shema Israel, eu tenho falado muito sobre isso, Deus tem cobrado isso muito de mim, Deus tem me levado como pai, como alguém que cuida da minha família e também como pastor, a pensar muito sobre esses dias. Escute bem, talvez nessa última semana você tenha tido muito tempo com a sua família, muito tempo. Talvez você tenha parado poucos momentos para de fato estar com a sua família. Talvez você tenha tido tempo para fazer muitas coisas, mas efetivamente estar com a sua família, conversar com os seus, gerar esse ambiente de esperança, de cuidado e de proteção, se você colocar agora sim, escrevendo, anotando, talvez você se surpreenda. E talvez mais do que isso, você hoje esteja pensando assim: quando que acaba tudo isso? Porque eu quero me libertar. Eu quero ir para a rua, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não aguento mais a minha esposa, os meus filhos. Eu quero dizer que Deus está mexendo no lugar que Ele sempre cuidou. Deus está apertando algumas estruturas, mas principalmente Deus está falando à família. A Bíblia fala no capítulo 6, como eu disse, Deuteronômio, há uma instrução clara.
Moisés chama o povo e estabelece sobre o povo uma ordem. Moisés diz claramente: olha, esse Deus que nos tirou do Egito com um forte braço estendido, ele vai continuar operando nas nossas vidas. A aliança dele, ela não se quebra por causa dele. Porque a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As alianças são quebradas pela nossa desobediência. E Moisés diz assim: ouve, ó Israel, só há um Deus, o Senhor, e vocês devem amá-lo com toda a força, com todo o coração e com todo o entendimento. Quando nós percebemos isso, nós começamos a vislumbrar a partir daquele momento uma declaração inequívoca de Moisés para o povo de Israel, dizendo: olha, pais, ensinem os seus filhos ao deitar, ao caminhar, assentado na estrada, façam com que essa palavra verdadeira seja um dínamo na vida dos seus filhos, seja poder na vida deles. Não permita que qualquer outra coisa, que qualquer outro ritual seja mais importante do que esse. Estabeleça dentro da sua casa a matriz mais importante, o lugar de culto mais excelente que você pode ter dentro da sua própria casa. Basta uma leitura um pouco mais acurada para nós verificarmos que toda a religião judaica, todo o judaísmo é construído dentro desse princípio familiar. A religião judaica, eminentemente, é uma religião familiar. Os cuidados estabelecidos, a honra, tudo que foi estabelecido por Deus e legado a nós na nova aliança, precisa ser resgatado. Basta ver que Jesus, quando fala em Mateus 22:36 sobre o grande mandamento, as pessoas o inquirem, perguntam a ele: tá, mas qual é o grande mandamento de tudo? O que o senhor pode dizer para nós sobre esse grande mandamento? Nós precisamos saber, porque nós conhecemos as leis, conhecemos os 10 mandamentos, nós conhecemos as prescrições de Moisés, nós temos os profetas, nós temos palavras que foram liberadas, mas, mestre, diga-nos, qual é o grande mandamento? E Jesus diz, repetindo a palavra de Deuteronômio 6:4 e seguinte: o Shema Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele ressalta, ele estabelece a partir daquele momento a importância e a necessidade de nós olharmos para as estruturas que Deus estabeleceu como o lugar, o locus apropriado para a manifestação do poder dele. Nunca foi, em primeiro lugar, a partir das sinagogas, nunca foi, sempre foi através da família, nunca foi depois, ao longo de toda a história da igreja, no primeiro século, na igreja, nas casas, sempre foi a partir das famílias. Quando nós temos a reforma e nós temos os grandes reformadores, também houve um retorno, um resgate, uma ressignificação daquilo que havia se perdido, buscando estabelecer de novo dentro dos lares a necessidade da celebração da vida de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está falando com as famílias nesses dias. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está constrangendo você e a mim para voltarmos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo isso que está acontecendo, e eu disse aqui no início, não vejo isso como uma praga que Deus estabeleceu, mas como uma permissão de Deus, para que de uma maneira clara, visível, inequívoca, você estabelecesse um relacionamento mais próximo com os seus. E cabe a você ouvir ou não, porque o Espírito tem falado a você. Você pode perder esse tempo vai passar. Talvez na semana que vem, como a gente sabe, a vida, entre aspas, volte à normalidade. Talvez nem eu e você, e quero crer em nome de Jesus, que Deus assim nos proteja, não venhamos a sofrer nenhuma perda no nosso arraial familiar por conta do coronavírus. Mas é necessário que isso nos marque. É necessário que esses dias nos levem a um quebrantamento profundo. Você percebe no livro de Juízes, que nós lemos aqui, que Josué havia morrido, uma geração havia se perdido, mas aqueles que se levantavam, e a narrativa de Juízes, toda ela é construída assim. A Bíblia diz que Deus vinha,
acolhia o povo e livrava o povo dos seus inimigos. Levantava juízes, homens e mulheres, sábios, guerreiros, fortes, homens cheios do Espírito e mulheres cheias do Espírito. No entanto, essas pessoas se rebelavam contra Deus. Essas pessoas viravam as costas para Deus e Deus permitia que muitas situações ocorressem para que eles começassem a examinar a si mesmos e a olhar de onde eles tinham caído e voltar e se arrepender. Se tem um verbo que nós começamos a verificar no livro de Juízes, esse verbo é o verbo clamar. Em todos os momentos, escute bem, todos os momentos que Deus levanta um juiz, em primeiro lugar um quebrantamento genuíno do povo, um arrependimento genuíno, clamando aos céus, invocando o nome de Deus e pedindo: Senhor, nos perdoa. Senhor, nos perdoa. Eu quero dizer para você que o livro de Juízes, ele declara para nós que a matriz dessa desagregação social tem uma causa, tem uma origem. E essa origem se chama a falta da ação, da providência, do cuidado, dos princípios, da vida de Deus dentro da família. É tão lindo quando nós lemos os textos bíblicos e percebemos que a honra estabelecida por Deus, lá no 4º mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos que Moisés recebe lá em Êxodo 5, nós começamos a perceber que Deus estabelece isso como algo que cruza toda a eternidade. Deus diz: honra teu pai e a tua mãe para que você viva bem, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Em Levítico 19:32 diz assim, eu anotei, olha só que lindo: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. Olha só que lindo isso. Nós estamos falando tanto dos idosos agora nesses dias. Em Provérbios 23:16 diz assim: escute o seu pai, pois ele lhe deu a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Você percebe que toda a ação de Deus, todo o cuidado de Deus, ele se entrelaça através da vida das pessoas e ela vai se entrelaçando através das famílias. As genealogias nos revelam um cuidado de Deus e nos mostrar de onde nós viemos, para onde nós apontamos através de uma matriz familiar. Mas hoje nós experimentamos uma desagregação social. Hoje nós olhamos para dentro da nossa sociedade e percebemos aquilo que você já sabe. De repente você talvez não esteja passando por esse momento, mas você conhece alguém, um familiar, cuja família está desestabilizada por algum problema de droga, por algum problema social, econômico, de delinquência, desobediência. Mais do que isso, a honra e o cuidado aos mais velhos, a atenção, a obediência, não são valores que são costumeiramente lançados e obedecidos dentro de casa. Tudo isso precisa ser resgatado. E talvez você esteja pensando assim: pastor, mas será que é por aí? Eu quero dizer que é por aí porque a palavra fala que é por ali. Quando você olha e você percebe o livro de Neemias no capítulo 9, escute bem porque isso é super importante dentro desse contexto. No capítulo 9 de Neemias, a Bíblia fala que Neemias e Esdras são levantados como aqueles que vão reconstruir, restabelecer o culto em Israel. O povo estava cheio de estrangeirismos, e essa expressão quer dizer que o povo havia se dado em casamento. Essa é uma censura grave que Neemias lança contra o povo de Deus e diz: vocês se casaram com as mulheres de Moabe, vocês se permitiram que as famílias se entrelaçassem, vocês não obedeceram a Deus, Ele como pai, como aquele que lançou um pacto, uma aliança, Ele havia dito que Ele cuidaria de vocês, mas vocês descumpriram, por isso vocês sofrem agora. E Neemias, no capítulo 9, ele conclama todo o povo a orar. E a palavra relata que durante 3 horas ele lê a Bíblia, não as Escrituras, claro, mas ele lê, como forma de trazer ensino novamente, como resgate à essência dos princípios. A Bíblia continua falando sobre Neemias, e no último capítulo do livro de Neemias, a Bíblia diz que ele os limpa o povo de todos os estrangeirismos.
A Bíblia relata que Neemias, naquele momento, olha para si e diz: Deus, me abençoa, cuida de mim. Não é fácil limpar as pessoas dos seus estrangeirismos. Não é fácil dizer para uma sociedade secularizada, pecadora. Não é fácil chegar para um jovem e falar para ele: jovem, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, para que você vá bem, para que você cresça em todos os aspectos. Filhos, obedeçam os seus pais. Obedeçam no temor do Senhor os seus pais. Pais, cuidem dos seus filhos. Honrem os mais velhos. Estabeleçam de novo o culto como a essência de uma fé viva, vibrante, relevante. Deus está mostrando nesses dias que nós precisamos voltar. E nós precisamos nos arrepender. Não vai adiantar, e eu digo isso com todo o meu coração, cheio de temor, de nada adiantará apenas olharmos para as nossas celebrações, de nada adiantará nós olharmos apenas para as nossas estruturas, mudarmos estruturas, se agora estamos alcançando mais ou menos pessoas online ou não. Isso tudo faz parte desse contexto de análise, sim, mas se nós não olharmos para aquilo que Deus estabeleceu como matriz da ação dele ao longo de toda a história, nós vamos perder uma grande oportunidade de fazermos aquilo que Deus está mandando fazermos, e vamos quebrar o pacto. E aí sim, vamos colher, como temos colhido ao longo de toda a história, o fruto da desobediência. Mas eu quero caminhar aqui para encerrar, para dizer algo lindo. Lembra quando eu falei no início que lá no Gênesis, Deus, vendo o pecado do homem, lança para a eternidade uma palavra de graça. Ele diz: olha, Satanás vai te fustigar, Satanás vai te incomodar, o príncipe desse século vai tirar a tua alegria, o príncipe desse século pode até te abater por algum momento, ele pode entrar na tua casa, ele pode se esgueirar nos seus relacionamentos, mas eu estou lançando uma palavra, aleluia, de graça. Eu estou mandando Jesus Cristo, o príncipe da paz, e através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, através da nova aliança feita no sangue, pelo sangue dele, vocês podem encontrar graça e misericórdia. É por isso que o clamor que o povo de Deus levantava todas as vezes, quando se via em situações difíceis e encontrava os ouvidos abertos de Deus, assim também nesses dias eu quero crer, tenho certeza que Deus está com seus ouvidos abertos, Ele está com a sua mão estendida para nos abençoar, mas é necessário que haja um clamor, um quebrantamento genuíno. E essa palavra clamor, nós vemos de maneira muito clara quando a Bíblia fala sobre Ana, mulher de Eucana. Ela diz que em angústia de alma ela clama aos céus por um filho. São os dois cegos em Jericó que clamam: filho de Davi, tem misericórdia. Não se trata apenas de um desejo que pode ser recebido ou não, é um clamor da alma, é um clamor que significa vida ou morte. É a hora que a igreja precisa entender. É nesse momento que a igreja precisa, e você precisa fazer a partir da sua casa. Nós, como líderes e pastores, precisamos deixar de lado toda a nossa visão eclesiológica, formatada muitas vezes, acadêmica, e que nos impede de viver e ver aquilo que está acontecendo. Precisamos voltar. O viver na luz e o procedimento que Deus estabelece é um procedimento vivo, claro. Tem uma conduta, uma linha. Jeremias, aliás, 33:3 é um texto que Deus tem falado ao nosso coração. E se você faz parte dessa comunidade, a Igreja Conectar, você sabe que eu lancei essa palavra, Deus colocou no meu coração essa palavra no final do ano passado. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Eu não sabia lá em dezembro que Deus já estava falando no meu coração sobre o ano do clamor, e hoje eu vejo e tenho orado durante toda essa semana e falado: Senhor, eu não tinha percebido que era necessário ainda mais estabelecer esse clamor por causa dessa situação. E sabe de uma coisa? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esse clamor, ele vai alcançar os céus por essa semente de graça lançada lá na aliança que Deus estabeleceu conosco, cobrindo as nossas vergonhas, e que se materializou na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Esse clamor é ouvido pelo nosso Deus, Ele não está passivo diante de tudo isso, mas é necessário que todos nós nos unamos num clamor aos céus, nos arrependendo da nossa própria desgraça familiar,
E talvez você possa pensar, pastor, mas a minha família está muito bem. Eu não estou falando apenas de você, de mim. Eu estou falando de nós como sociedade, como igreja também. Quantos meninos e meninas, nesses dias, que não querem mais participar de nenhuma reunião da igreja. Quantos jovens abandonaram a fé e hoje estão secularizados no mundo, vivendo, entre aspas, a alegria de uma liberdade falsa, vendida por Satanás. É a hora de nós nos levantarmos e clamarmos aos céus. E eu libero essa palavra porque eu tenho crido nela e Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Coisas grandes, poderosas, ocultas que nós não sabemos vão acontecer, e eu tenho certeza que vão acontecer esse ano ainda. Assim como eu falei domingo passado, nós vamos passar por isso. E aqueles que anunciaram palavras de derrota, de maldição, palavras que lançaram medo e talvez peso no seu coração, eles irão se surpreender com a ação de Deus. Mas isso não acontece por acaso. O povo precisa fazer como Neemias conclamou a todos em oração, e eles disseram: nós temos pecado contra o Senhor, nós temos feito coisas que o Senhor não pediu para fazermos, nós estamos em dívida contigo, Deus, nós queremos nos acertar para que o Senhor venha e traga renovo sobre a terra, para que o Senhor venha e traga restauração sobre as famílias, para que o Senhor de novo alegre os arraiais familiares, para que haja júbilo, celebração em cada casa, cada família brasileira, e por que não dizer mundial? A palavra diz em Efésios 6, eu quero concluir aqui, o texto do apóstolo Paulo, aprisionado em algemas, preso, mas com o seu coração livre, liberto no Espírito. Ele fala no capítulo 6 sobre as relações familiares entre pais e filhos. Ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vocês vivam e vivam bastante, vivam bem. Eu quero dizer para você que está aí junto com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, ou sozinho, filho, se você precisar fazer alguma coisa nesses dias, mais espiritual do que tudo, talvez seja pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, falar com ele. Se você não pode porque você está longe, e se ele é alguém de uma certa idade, você por obediência não vai visitá-lo, faça isso agora, nesse momento, pela internet. Depois vai, dê um abraço, um beijo nele, mas se reconcilie com ele. Talvez a sua vida esteja toda ela paralisada por conta dessa aliança quebrada, uma aliança desfeita. Pais, escutem. A palavra do Senhor também diz que os pais devem instruir os filhos no temor do Senhor com sabedoria e inteligência. E eu pergunto a você, pai e mãe, você tem feito isso? A quem você delegou? A quem você delegou essa instrução? À igreja? À sociedade? Ao mundo? Aos influenciadores digitais? A quem? Talvez você olhe hoje e fale assim: pastor, mas talvez seja tarde. Eu quero dizer que nunca é tarde quando Deus intervém. Nunca, jamais será tarde. Ele faz do morto algo vivo. Ele renova, ele restaura, ele faz de novo, quantas vezes forem necessárias. Mas talvez hoje você colha, pela desobediência, o fruto da quebra dessa aliança. Talvez você não tenha ensinado com a sua própria vida. E é interessante pensarmos que no capítulo 6, quando Paulo vai falando sobre o andar na luz, e ele chega nessas ações práticas, vivenciais, familiares, ele está falando de um novo procedimento. Ele fala de relacionamento de esposa, ele fala de família, ou seja, ele está encarcerado, mas a alma dele grita por algo que é mais importante do que aquilo que muitas vezes nós não consideramos. Talvez, se nós fizéssemos um raio-x da família hoje, nós iríamos ver uma família desintegrada. E se nós fizéssemos uma tomografia da sociedade, nós veríamos uma sociedade doente. A causa, a raiz, está nos nossos relacionamentos familiares. Você pode perguntar isso para qualquer diretor de escola. Você pode falar com qualquer pessoa que trabalha com crianças e jovens. Eles vão falar sobre desobediência, delinquência, problemas graves, sociais, econômicos. Mas se nós atentássemos para aquilo que Deus estabeleceu no Deuteronômio 6,
na antiga aliança e que se renova na nova aliança através de Jesus Cristo e chega até nós como algo fresco, com vigor, para mostrar que Deus é um Deus de família, que a ação de Deus ela se perpetua através das famílias. Deus estabeleceu isso, nós não podemos mudar. Talvez você esteja sofrendo com essa situação, mas eu quero conclamar você nesse dia, nessa hora, a juntar-me a mim, a todos aqueles que clamam ao Senhor, clamam aos céus por essa terra. Eu tenho clamado e pedido a Deus para que esse renovo venha sobre as famílias, venha sobre a sua casa, para que esse renovo venha sobre os relacionamentos familiares, o culto, a ação, a manifestação da vida de Deus precisa nascer como uma árvore forte, enraizada dentro da sua casa. Se você que é líder, pastor, ouve isso, olhe para o seu lar, olhe para a sua casa. Deus está nos fazendo voltar. E eu quero nesses momentos finais, junto com você, levantar um clamor pelas famílias. Eu não poderia terminar esse domingo, terminar esse culto tão abençoado, sem clamar pelas famílias. Matriz, Deuteronômio 6, Levítico 16, Provérbios 22, Efésios 6, instruções de Deus sobre as nossas vidas. Todas as alianças tiveram uma matriz familiar. Jesus Cristo estabelece a sua igreja como uma grande família, a família de Deus. Olhe para o seu arraial antes de tentar encontrar alguma resposta acerca de tudo isso que está acontecendo. A permissão de Deus nos leva a viver esses dias. Na sua providência absoluta e na sua soberania, nós passamos por tudo isso. Mas os céus estão abertos pela graça e pela misericórdia dele. E nós vamos clamar aos céus. E guarde isso, grave isso. Nós ainda veremos esse ano coisas grandes e poderosas no nosso país, nas nações da terra, que vão glorificar a Deus. As pessoas ficarão boquiabertas, as famílias serão vivificadas, os relacionamentos a partir dali, e a sociedade será restaurada. Deus fará coisas maravilhosas. Mas agora, como Neemias, nos cabe apenas clamar aos céus e nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Queria que você agora, junto comigo, fechasse seus olhos. Se você está junto da sua família, seu marido, esposa, e se você pode, eu aqui vou ficar de pé, mas eu queria que você se ajoelhasse aí na sala da sua casa, em qualquer lugar que você está, de fato, numa posição de quebrantamento e contrição, e você deixasse o Espírito Santo, e eu libero essa palavra que haverá salvação na sua casa nessa noite, haverá cura na sua casa nessa noite, haverá restauração no seu matrimônio nessa noite. Nessa noite os filhos beijarão os pais, nessa noite os pais abençoarão os filhos, nessa noite haverá perdão e reconciliação no seu lar e na sua casa, porque esse é o tempo de Deus, de restaurar todas as coisas à sua essência. Oremos. Pai, nós temos pecado contra Ti, como sociedade, como igreja, nós não temos nenhum tipo de mérito em pedir qualquer coisa nesse momento, a não sermos suplicar pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que o nosso clamor possa invadir os céus nessa hora. Que o Senhor possa olhar para cada família, Senhor, e que o Senhor possa nos perdoar. Perdoa-nos quando nos desviamos dos Teus caminhos e estabelecemos para nós caminhos tortos. Cavamos cisternas e cisternas rotas, furadas, que não retém nada. Nos ajuda, ó Santo Espírito, a voltarmos e olharmos para dentro dos nossos lares como a matriz de tudo aquilo que o Senhor quer reproduzir nesses dias. Ajuda-nos a viver, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Que haja celebração nas ruas, o cântico nas ruas das crianças que celebram o Teu nome. E que haja nas casas a alegria, ó Deus, o regozijo, a paz, que excede todo entendimento pela ação do Teu Espírito.
Restaura os relacionamentos segundo o teu querer e a tua vontade. Restaura a nossa sociedade. Restaura o nosso Brasil. Por favor, restaura. Começa em cada casa. Nós oramos por cada família nesse momento. Todas as famílias desestruturadas, os lares arrebentados. Nós lançamos uma palavra de vida e cremos e liberamos essa palavra profética. Veremos dentro em breve as coisas grandes e poderosas que o Senhor vai estabelecer e vai estarrecer os olhos incrédulos daqueles que torcem pelo mal e daqueles que semeiam discórdia. O Senhor envergonhará, Senhor, Satanás, as ações do diabo. Nós clamamos pelas igrejas, pelos líderes e pastores, para que o Senhor os levante e que eles tenham uma visão clara desses dias e olhem para dentro dos seus arraiais. Que haja conserto com o Senhor, porque Tu és Deus de misericórdia e graça. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, continua falando a cada um de nós. Perdoa-nos pelas alianças desfeitas. Nós estamos aqui para confessar o nosso pecado e para pedir que o Senhor restabeleça pela Tua graça e misericórdia mais uma vez o pacto, a aliança, através das famílias, por todas as gerações. Assim cremos, assim oramos agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Creia nisso, viva nessa dimensão. Que você tenha uma semana linda, abençoada, e que as ações do Espírito Santo te levem a tomar uma postura diferente. Faça isso agora. Quando terminar aqui o culto, não vá fazer qualquer coisa. Você está reunido com a sua família? Fale, converse um pouco mais com eles. Permita que o Espírito Santo continue a fazer a obra que sempre começou na família e sempre terminará na família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que nós possamos nos encontrar na live na quarta-feira, na sexta-feira também, e caso haja qualquer alteração dos cultos voltarem a ser presenciais, nós estaremos comunicando em todas as nossas redes, ok? Que Deus te abençoe, um grande beijo, saudade de todos vocês. Fiquem em paz.